Onda Pod, o podcast da harmonia. Tá valendo, bem-vindos a mais um Onda Pod, podcast da harmonia. Hoje o tema é um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado, não é um tema tão técnico, é um tema muito mais ligado às artes, e a gente vai trazer aí essa conversa a respeito de como os sons interagem com essa arte, que é uma arte tão querida por todos, principalmente na quarentena, não é? Na quarentena tá todo mundo aí no Netflix, no Amazon Prime, assistindo seus vídeos. E, então aqui vamos ter algumas dicas, inclusive, dos nossos especialistas aqui de plantão, sobre filmes que a gente pode assistir nessa quarentena, né? Estamos aqui com o nosso comentarista Marcel Borim. E aí, pessoal, beleza? Mikael Ackerman, diretamente aí de Belém. Olá, pessoal. E a quarta elementa ali, Cecília Jardim, nossa convidada especial de hoje. Dá um tchauzinho pra gente ali, né, Cecília? E ali a nossa diretora Sassa está na fotinha oculta ali, está paradinha, mas ela ali vai chamar a nossa atenção, vai organizar esse podcast, participa com a gente aqui no podcast da quarentena. Bem, para começar, a gente vai ter uma lista aqui. Hoje a gente vai falar sobre os principais filmes que a gente encontra, trilhas, insights sonoros no cinema. Cada um vai fazer o seu ranking, não é? Vamos falar um pouco sobre trilhas épicas, sons favoritos em filmes. E vamos encerrar um pouco na história do cinema, né? Aqui na história do cinema, como o som foi introduzido e qual o papel do som aí nessa epopeia aí que é a história do cinema, que praticamente é uma história de um século, mas é uma história rica de inovações e que conduziu aí muitos sonhos e muitas vidas e tudo mais. Marcel, conta pra gente aí qual é o seu top 3, ou pode ser um top 5, se você quiser também, dos sons, dos filmes que têm trilhas sonoras inesquecíveis. Mas pode ser sons em geral ou só trilha sonora? Não, pode ser até barulhinhos de computador, se você quiser. Entendi. Você é um especialista em música de 8 bits? 8 bits? Nossa, então vamos lá. Tem um filme que me marcou muito nessa questão sonora, que, se eu não me engano, ele é de 2014 ou 2015. Não sei se vocês já assistiram o Mad Max, Estrada da Fúria. Já assistiram? Cara, é um daqueles filmes que, na minha opinião, tu é obrigado a assistir no cinema, assim. Porque, bom, primeiro ele é um filme pós-apocalíptico, né? Acontece no deserto e tu vê já que as feições das pessoas são todas meio estranhas, assim. Já as pessoas já são meio distorcidas, né, por esse novo mundo delas. E basicamente o filme inteiro são sons e volumes muito intensos, perseguições no deserto. E eu particularmente não curto muito uns carros alegóricos, né, que eles ficam pulando de um carro para o outro. Nossa, com certeza. E até, assim, eu não sou fã de Velozes e Furiosos, coisa assim, de perseguição de carro, mas esse aí realmente vale a pena, porque é totalmente diferente, assim, as perseguições no deserto e tal. E tem uma cena, para mim, que foi muito marcante lá, porque além de todos esses barulhos de engrenagem que eles botam e Jeep para lá e para cá, que sonoramente assim é bastante atrativo. Eu não sei se vocês lembram, quem assistiu o filme, tem um determinado momento que tem tipo a gangue dos carros que vai andando e tem tipo um cara que é o animador desse bloco de carros, que é tipo um guitarrista que ele fica pendurado por umas cordas na frente dos carros e ele fica tocando uns riffs de guitarra com distorção e é um negócio bem sujo, assim, sabe? Tipo heavy metal, o cara fica tocando, enquanto vai toda aquela frota de carros acompanhando ele atrás e ele vai, digamos assim, oscilando aquelas cordas, pulando na frente. É tipo um animador, sabe? Que bota energia, assim, na perseguição, sabe?
e a guitarra do cara ainda sai fogo, é um troço bizarro, assim. Foi uma das cenas mais marcantes que eu já vi, assim, sonoramente, daquele cara tocando guitarra com distorção no meio do deserto e aqueles barulhos de engrenagem, motor de carro. Não é à toa que Mad Max ganhou, se eu não me engano, não lembro se foi 2015, 2014, 2016, ganhou, acho, o Oscar de melhor edição e melhor... Qual que é o outro prêmio lá? Melhor edição, melhor mixagem, né? Do Oscar. Então, para mim, foi sensacional isso aí. Esse é o primeiro, então, Mad Max. Mad Max, top 3, né? Então esse é o terceiro. Qual que é o segundo? Olha, eu vou ir no mais simples aqui, que o Mikael vai colocar também, certeza, já tá dando risada ali. Que agora é questão de música mesmo. Eu vou ter que ir no Senhor dos Anéis. Tu vai colocar, né, Mika? Tu vai colocar Senhor dos Anéis. Não tem como não. Cara, pra mim a trilogia inteira do Senhor dos Anéis é uma música em sequência melhor do que a outra, né? O compositor é o Howard Shore. E eu nem conheço nenhum outro trabalho do Howard Shore, sinceramente nem pesquisei. Mas isso aí para mim em relação à trilha sonora é a obra-prima do cinema, assim, é uma atrás da outra, uma melhor do que a outra, assim. E nos 3 filmes, né? E daí ele compõe para cada cenário lá do mundo do Senhor dos Anéis, ele compõe uma melodia lá. Então tu vai lá pro Condado dos Hobbits, tem aquela flauta, aquele violino tocando. Daí tu vai para Mordor e tem todo aquele som mais grave, demonstrando obscuridão, né? E daí Gondor tem seu tema, Rohan tem seu tema e, cara, é uma sequência assim incrível de trilhas sonoras uma atrás da outra. Então, para mim é outro aí Número 2, Senhor dos Anéis. Não necessariamente nessa ordem, não sei. Não, em trilhas sonoras, para mim, Senhor dos Anéis é imbatível, é claro. Cara, eu não sei qual que é o meu terceiro filme. Eu vou botar historicamente no cinema, foi muito importante o Fantasia pro som. Acho que foi o primeiro filme multicanais com vários alto-falantes dentro de uma sala de cinema. E isso a Disney, ela investiu na época, especialmente para impressionar, né? Porque antes, na época, era só um alto-falante, as coisas não funcionavam direito. E foi a primeira vez que teve um som surround, né, numa sala de cinema. Então, historicamente, isso foi muito importante. E sem dizer que Fantasia é um casamento perfeito ali entre imagem e som, né? Basicamente, tu vê o som sendo ilustrado ali na tua frente. Todo movimento feito pelos personagens tem uma representação de uma nota musical. Então, tem até aquela cena clássica lá do Mickey, que é o do Mickey lá, que é o aprendiz do feiticeiro. Isso, aprendiz de feiticeiro. Que é o mais famoso. E é muito interessante ver assim que quando aquela vassourinha lá cria vida, a música acompanha os passos dela, né? E todo o movimento feito dentro daquele curta é acompanhado por algum movimento musical, algum movimento sonoro. Imagina o trabalho que eles tiveram para fazer isso, né? E para 1940, então, foi revolucionário. Acho que é isso, meu top 3. Nossa, um top 3 incrível. A Cecília ali, que gosta das animações, ali tá se mexendo. Liga também que aí, Cecília, fala pra gente. Fantasia também foi revolucionário, porque, se eu não me engano, é a primeira vez que um personagem animado interage com os seres humanos. Que tem uma cena que tá o maestro, né, só
aparece o maestro da orquestra, né? De costas, com só a sombra dele. E depois que aparece o aprendiz feiticeiro do Mickey, e o Mickey sobe e vai conversar com o maestro. E só aparece a sombra deles. É a primeira vez que tem a interação de um personagem animado com seres humanos também. Legal. Depois disso, Nossa, a que Disney legal. fez um monte de coisa, com os personagens animados dançando, com os seres humanos, mas acho que foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira vez que um personagem animado fez essa interação. Depois teve um remake, fizeram Fantasia 2000, né? Alguém assistiu isso? Sim. Eu assisti. É bom? Sim, é bem legal. É bom. Também tem essa interação. É- Também tem essa interação do Mickey com o maestro. Sim, o Mickey, a partir, acho que desse momento, ele vira quase que um host, né, da Disney. Porque ele já era o personagem mais importante, só que daí ele começa a interagir com os seres humanos, e daí ele vira meio que um segundo host, assim. Daí no Fantasia 2000 ele interage também. A estrelinha, virou estrelinha. Estrelinha. Já emenda então, Cecília, já manda aí o seu top 3 também. Meu top 3, nossa, é difícil. Tem fantasia, claro, tanto o de 1900 e... Quanto? 40. O de 1940 quanto o 2000. Porque eu acho a interação da animação com a trilha sonora é maravilhoso. Eu também gosto muito das trilhas sonoras do Tarantino e dos efeitos. Eu gosto principalmente de Django Livre. Eu acho que é um filme muito bom, porque a trilha sonora é incrível, tem muitas explosões. Então eu gosto bastante. E eu assisti um filme recentemente que a trilha sonora me impactou muito, mas muito mais pela falta de som do que pelo som, porque a cena mais impactante do filme inteiro, ela se passa inteira no silêncio, você não tem nenhum tipo de trilha sonora, você só tem o som dos personagens, que é um filme do Gaspar Noé que chama Irreversível, é de 2002. Não assistam com crianças na sala. Nossa! Nem sei se assistam de noite ou se assistam at all, porque esse é pesado. É pesado, não assista se não tiver estômago. Mas realmente é impressionante. Mas essa cena que é longa, né? É uma cena longa, né, Cecília? Sim. E ela ganha um impacto muito maior do que eu acho que ela teria pelo simples fato de que não existe nenhum tipo de efeito sonoro. Então, fica aí o questionamento que o silêncio também faz muita diferença. Não é só os efeitos especiais. Dá a impressão que é mais real, né, de repente, quando não tem trilha. Sim. Quando bota o som da respiração do personagem, né, o batimento cardíaco, assim, às vezes também dá uma imersão forte na cena. E tem uma menção honrosa também, que é um filme que está na menção honrosa porque eu não lembro o nome. Mas ele é de 1960, ele é francês, e a trilha sonora inteira do filme, ela é colocada pelos personagens. Então, toda a sonorização do filme são os personagens que fazem. Então, eles estão conversando numa sala, eles colocam o disco na vitrola, e é a partir desse disco que você tem uma trilha sonora na cena. Então, menção honrosa para esse tipo de filme. Nossa. Legal. Não tenho certeza, mas eu acho que o Baby Drive, é um filme, acho que do ano passado, retrasado, 2018. Acho que a trilha sonora inteira as músicas que o motorista de fuga, de roubo, né? São as músicas que ele ouve. Para ele dirigir bem na fuga, ele tem que estar ouvindo uma música legal. Ele está sempre com fone. E eu acho que é isso. Acho que a trilha sonora é sempre o que ele está ouvindo. Esse tipo de efeito eu acho muito bacana. Bem, Insere, agora né, você na história.
Pô, Mica, então já aproveita e já emenda os seus 3 aí. Tá, poxa, já falaram alguns dos que eu ia falar, eu fiquei sem opção aqui, poxa, gente, vocês acabaram comigo. Mas desse patamar, assim, dos grandes, né, os gigantes, como O Senhor dos Anéis, que eu ia citar, como o Marcel falou, eu acho que tem o Star Wars, que, assim, você tem uma orquestra fazendo a trilha sonora, então é muito forte, é muito encorpada, né, a trilha sonora. E algo mais raro de se ver hoje em dia. Até nos filmes da Disney, eu vejo com a minha filha as animações e não tem mais aquela coisa que tinha nos desenhos de ter uma orquestra, algo assim, né, feito para aquele desenho. E dá uma encorpada forte, assim, na trilha sonora e na emoção de cada cena. E acho que o precedente disso é um dos pais da ficção científica, 2001, Odisseia no Espaço, que também é uma trilha sonora com música clássica, muito forte, tem essas nuances de ir para momentos de silêncio, e você cria o contraste do tamanho de uma nave espacial perto de um planeta. E acho que o Marcel também falou de quando a gente está no cinema, tem que ser uma sala de cinema para você sentir mais forte esses filmes. Eu acho que alguns desses filmes demorou para eu me conectar com eles e entender a força dele. A própria trilha do Senhor dos Anéis, eu nunca percebi ela com tanta sensibilidade quanto quando eu virei uma noite dessas de faculdade, fazendo trabalho, ouvindo a trilha sonora enquanto eu trabalhava. E daí eu estava lá trabalhando, fazendo meus projetos, e tá a música do Condado, linda, outras músicas emocionantes, de repente entra a música do Anel, super sinistra, assim, era já umas 3 da manhã, opa, o negócio ficou pesado aqui, peraí, deixa eu mudar a trilha sonora do meu trabalho. Aí, assim, né, no silêncio da noite, ali ouvindo essa música, eu realmente conectei com a trilha sonora e ela foi me levando para lugares da minha mente, uma hora alegre, outra hora ansioso, agitado no trabalho, e de repente teve esse momento mais sinistro, assim, eu falei, peraí, acho que não está condizente com o trabalho. E esses são dos grandes, né? Aí, do mundo mais atual, eu citaria... Eu lembro de quando eu fui ver Shooter Island, né? Ilha do Medo, do Scorsese, e foi a primeira vez que eu ouvi um grave forte, assim, tava um momento qualquer, assim, acho que logo na hora que ele tá chegando na ilha, o DiCaprio, e de repente entra um grave muito encorpado, não sei se a nossa diretora consegue colocar aqui depois, mas entra parece uma buzina de navio, assim. Sim. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa no cinema, e eu lembro que eu falei, nossa. Também, não sei, às vezes o volume de cada sala de cinema varia, né? Uma vez eu fui ver a continuação do Blade Runner, essa versão nova que lançaram, e aquela sala especificamente estava com volume muito alto e eu vi pessoas saindo, assim, estava quase incômodo. E é um filme que a trilha sonora importa muito. Mas acho que para finalizar na cultura pop, definitivamente os filmes do Tarantino, concordo com vocês. Pulp Fiction, acho que é meu favorito. É simplesmente redondinha a trilha ali, cara. É maravilhosa. Eu tenho uma menção honrosa que também virou meu estômago, que foi quando eu assisti no cinema a versão original do Ghost in the Shell. O Marcos que falou que gosta dos japoneses, eu também adoro desenho e muitos animes, não poderia deixar de citar Ghost in the Shell, o Fantasma do Futuro, né, acho que em português, é de 95. E a trilha sonora é uma coisa muito louca. A música tema é uma mistura de uma música japonesa, acho que de cerimônia de casamento, com cantos búlgaros. E na sala de cinema, eu já tinha visto esse filme várias vezes, mas quando eu vi no cinema foi assim muito forte. Mexeu comigo, eu saí transtornado. E acho que a música tem esse papel de mexer muito com as emoções.
São essas as minhas menções aí dos que marcaram para mim. Não sei se a gente nem falou dos épicos, né? Épicos. Nossa, teremos ainda os épicos ainda, né? Mas vários épicos já foram citados aqui. Inclusive, sobrou muito pouco filme para eu falar a respeito agora. Eu posso fazer um complemento ali do Mikael? Pode, manda ver, Marcelo. Até tu falou uma coisa ali no início que é muito verdade. Essa parte citou a orquestra que toca em Star Wars, né? Foi isso? Isso. Sim. E que não se faz mais muita coisa com orquestra, né? E é muito verdade isso. Pode ver antigamente, os próprios desenhos animados, a trilha sonora era a orquestra. O primeiro contato que a gente tinha na infância com desenhos era com essa trilha sonora de orquestra. Se tu for ver o Fantasia era a orquestra, no caso, mas, por exemplo, desenhos antigos como Tom e Jerry, Looney Tunes, Pica-Pau. Coisa simples do dia a dia era orquestra, né? Exatamente. Mas isso tem um motivo, né? As músicas clássicas, elas foram as primeiras a serem gravadas. Então, você tinha registro já dessas músicas para serem usadas como trilha sonora. Você não precisava ficar gravando coisas específicas. Você já tinha gravação. É por isso que muitos desenhos antigos eram músicas clássicas que tinham de trilha sonora, porque você já tinha isso gravado. Sim. Ou aquele jazz, né? Um jazz mais clássico. Sim. Mas, às vezes, a trilha sonora, inclusive, era composta especialmente para o desenho. Até estava lendo uma entrevista ontem da trilha sonora do Tom e Jerry. E vai ver que, tipo Fantasia, tem muita sincronia entre a imagem e o som. Daí tu vai ver que, na hora que o Tom começa a perseguir o Jerry, já muda totalmente. E daí, quando eles param, a música para. E depois, quando eles começam a andar devagarinho, o baixo começa a fazer pom, 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 pom. E é tudo uma coisa bem pensada e sincronizada também. Devia dar muito trabalho isso aí. E não acontece mais muito hoje em dia. Mas até hoje você tem produções de orquestra para fazer trilha sonora de filme, né? Pensando em coisas mais recentes de impacto, né? A trilha sonora do próprio Harry Potter. É tudo orquestra, são composições em orquestra. Mas a mesma dos Simpsons, né? A introdução icônica dos Simpsons. Ela é uma introdução feita do Danny Elfman. O que eu acho que é mais raro que tem no Fantasia, você tinha citado, César, é você ter o visual ser feito para o auditivo, né? O Fantasia foi desenho feito para músicas, não a música feita para o filme. Acho que se você citar outro exemplo, também um dos meus favoritos é o filme do Pink Floyd, o The Wall. Já existia o álbum, eles fizeram um filme com uma história em cima do álbum. Recomendo, também tem que ter estômago, mas mais digerível do que o irreversível. Bem, o Fantasia, que já comentaram, Fantasia para mim eu via desde criança, muita música clássica, né? Eu estudava, minha irmã tocava piano desde os 8, eu tinha 4, 5 anos, então cresci vendo ela tocar. Então, quando eu assisti Fantasia, fiquei fascinado com aquilo, porque a música está inteira praticamente no desenho, né? Normalmente são pequenos trechos. O Fantasia toca o movimento inteiro, aí você tem os personagens dançam, é como se fosse um balé de animação. Então, Fantasia para mim é o primeiro, né? Também não necessariamente na ordem, porque são coisas muito diferentes. Porque o segundo que eu elencaria seria 2001, Uma Odisseia no Espaço, que acho que aquela introdução com Assim Falava Zaratustra é uma coisa que é totalmente icônica e todo mundo tem isso na memória, né? Que é o alvorecer do ser humano, né? Quando o macaco se transforma em ser humano, tem aquela introdução com tudo de bom e tudo de ruim, né? Porque é aquele osso que ele descobre que aquele osso pode virar uma ferramenta, né? E tanto para o bem quanto para o mal, né? Então essa música ela é o despertar, né?
realmente me lembrou até agora o Apocalipse Sinal também, que tem uma trilha sonora também que é icônica e nos remete para esses filmes. E o outro é um filme que eu acho que, não sei se vocês conhecem, é um filme até meio de adolescente, chama Scott Pilgrim contra o Mundo, que eu acho Sim! Michael Cera. Michael Cera? É Michael Cera. É um Nunca filme vi isso. incrível de som. É muito porque bom mesmo. e a música conduz todo o filme, conduz todas as batalhas. É um filme muito gostoso de assistir. Tem uma pegada meio de videogame misturado com anime, com um monte de coisa. É um filme muito interessante também. E tem os extras, né? Eu também tenho 2 extras aqui. Vocês deram menções honrosas. Meu primeiro extra seria Tubarão. Não sei se foi o Marcel ou o Mikael que falou da baixa frequência, né? O Tubarão, se a gente ouvir agora, você já fica com medo instantaneamente, né? É um negócio assim, você sente o tubarão chegando. Então, a trilha sonora praticamente é mais importante que o próprio bicho. E no Psicose, né? O Psicose tem um efeito sonoro impressionante também, que ficou também icônico e está na memória de todo mundo. Aquele né? Realmente é algo que chama atenção. O que eu tenho que comentar é que quando o Mika falou do Star Wars, eu me lembro, talvez eu seja o único que tem idade aqui para ter assistido no lançamento. Foi 77, acho que foi, né? Mas eu assisti, esse eu ainda não assisti. O que eu assisti, que eu fui no Cine Olido, no centro de São Paulo, que ainda não existia um sistema de cinemas multiplex, eu fui assistir no Cine Olido e meu pai pegou o trem comigo e me levou a assistir o Império Contra-Ataca. E eu lembro que foi uma cena assim inesquecível da minha infância, assim, eu saindo daquele cinema falando, meu, como que os caras fizeram um filme desse? Porque eu nunca tinha visto, né, nada parecido com aquilo assim. E ninguém nunca tinha visto. E justo o filme, o Império Contra-Ataca, é o que acaba mal, né? O Han Solo acaba congelado, é uma desgraça o filme todo, assim. Então, eu, criança, que eu tinha na época 7 anos de idade, foi algo assim que realmente está na minha memória, eu não consigo esquecer. E porque trouxe a trilha sonora como um elemento realmente composto ali, que compõe a história também do filme, né? Então, não sei se alguém tem algum extra ainda depois. Não, acho que você tocou num ponto muito importante, que são esses, às vezes não é uma trilha sonora, mas os sons que marcaram, são sons simbólicos, né? O do Tubarão, o do Psicose. Sim, temas, né? Acho que valia aí algumas outras citações. Eu não sei, eu tinha listado algumas trilhas que ficaram muito marcadas, como Indiana Jones, ou Missão Impossível, ou a do Rocky Balboa, né, que ficaram bem assim marcantes, mas isso não são trilhas, né, que você citou, realmente são assim só um efeito que ficou marcado mesmo. Referência. Tem mais desses? Só o impacto que Star Wars teve na geração do Marcos foi Mad Max também deve ter tido, porque Mad Max também é dessa época. Ele é praticamente um remake. Eles reviveram essa franquia, assim como reviveram Star Wars recentemente, pelo impacto mesmo, né, que eu acho que teve nessas pessoas que hoje estão produzindo coisas. Então, acho que os remakes e os live actions estão nessa moda agora por causa do impacto que todas essas coisas tiveram na geração das pessoas que hoje estão produzindo, né, coisas. Então, acho que é só isso. É só lembrar que Mad Max é uma coisa muito mais antiga. Os primeiros Mad Max eu nunca assisti, na real. Eles eram com o Mel Gibson. Era uma pegada muito, muito diferente, mas tiveram muito impacto também. Inclusive, tem um que a Tina Turner, ela além da Cúpula do Trovão, né? Mad Max, além da Cúpula do Trovão, a Tina Turner faz uma personagem com muita presença também, né? Ela tem muita presença. E
Então o Mad Max também foi um filme também que marcou aí a minha geração, né? Não tinha o guitarrista lá nos filmes antigos também? Não, não tinha. Meu, esse Não, mas todos os guitarrista... efeitos de engrenagem, de motor, aquelas perseguições no deserto, tudo isso tinha. O Mel Gibson é um cara meio B10, assim, também. É interessante, assim, também. O antigo é bem interessante e até meio complementar, assim. Mas eu gostei da maneira que eles fizeram o novo também, porque eles não tentaram copiar o antigo, eles realmente criaram um universo ali que inclusive traz essa coisa da... A gente estava lembrando, né, um pouco antes, estava falando da Guerra dos Romanos, quando eles tinham aqueles tambores, né? Tum, 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 para dar aquele gás, né, Marcel? Efeito moral, é. Efeito moral. Era também para manter o ritmo, né, da remada e dos passos. Se fosse barco, era para manter o ritmo do remo. No exército, para manter o ritmo dos passos, para organizar um movimento único, unificado. Gente, adorei falar de cinema com vocês aqui hoje. Os efeitos acústicos do cinema, o som no cinema, a música no cinema. E não coube em um episódio. Vamos ter que ter um episódio extra. Vamos ter o episódio 2. Então aguardem aí nos próximos capítulos. Teremos mais um episódio do podcast do Onda Pod sobre especial filmes. Eu queria agradecer aos nossos convidados, a nossa quarta elemento, a Cecília Jardim, aos típicos e sempre presentes Micael e Marcel. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado. Obrigada, Valeu, gente. gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. É isso por hoje. Deixe seus comentários e dúvidas nas redes sociais da Harmonia ou pelo site harmonia.global. Este foi mais um Onda Pod, onde falamos de ondas que moldam o mundo. Nesta esquina, arte e ciência entram em ressonância.